Vamos lá. Olá, boa tarde a todas e todos que acompanham nossas outras vozes. Estamos ao vivo aqui para a primeira entrevista do dia. Então, hoje é feriado, dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, dia 1º de maio, um dia simbólico, mais um dia de luta. E não poderíamos deixar de contar com a presença, além dele, teremos as três também, uma outra trabalhadora, uma outra resistente, que é a Luísa Vitória, líder comunitária lá na PRE. Mas antes disso, vamos trazer a presença do nosso irmão Fabrício Sanches, formado em Biologia pela Universidade Federal de Pelotas e ainda atuante no coletivo Juntos do PSOL. Satisfação de ter aqui, Fabrício. Valeu pela presença. Boa tarde e Ah, vamos falar um pouco dessas questões aí tão delicadas, não só do coronavírus, mas de toda a conjuntura política dos últimos acontecimentos aí, a demissão do Moro, toda a mudança na direção da Polícia Federal e tudo que, claro, e certamente os pedidos mais fortemente de impeachment e de derrubada do Bolsonaro, que precisa ser a bandeira do campo de esquerda, do campo popular, porque sabemos o quanto ele é prejudicial para a democracia, não é de hoje, mas nesse momento nem se fala. Satisfação, querido, pela presença. claro, Fábio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para ti, mano. Estamos sempre junto aí na luta, no debate. É, Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui no Outras Vozes. Obrigado por nos acompanhar. E é isso, né, gente? Eu sou o Fabrício, então milito no coletivo Juntos aqui em Pelotas, no PSOL também, sou filiado. E nós estamos vivendo um momento muito ruim, né? A gente já todo mundo já sabe um pouco, mas nunca é demais falar, né, que a gente vive uma crise combinada, pelo menos de em três esferas, né, que é a sanitária, com a crise do coronavírus, da pandemia, que é uma questão única na nossa geração inteira, né, Fábio? Mas essa crise não vem sozinha, ela vem combinada com uma crise econômica muito forte, né, que vem colocando milhões no desemprego, né, que já era muito grande, especialmente aqui no Brasil, Uhum. em outros países pobres do mundo, né? E ao mesmo tempo a gente vive uma crise sem precedentes política, né? Que a gente vive num país que é um dos dois, ou um dos dois principais, né? Mas está aí num contexto internacional de ascenso da extrema-direita, né, Fábio? Então, o Bolsonaro, ele, como a gente tem falado e caracterizado, ele decidiu, ao invés de liderar o Brasil na luta contra o coronavírus e pela vida, liderar a extrema-direita, reiterando dia após dia uma barbaridade atrás da outra, né? Então, a gente, no Brasil, vive essa situação e, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós estamos num dos países mais desiguais do mundo, né, Fábio? Eu Com acho que certeza. não é segredo para ninguém que acompanha aqui o Outras Vozes que o Brasil está aí na lista dos principais países onde a pobreza, a miséria extrema é um elemento fundamental para a gente analisar a nossa vida, né? Com Então, certeza. não é à toa que a maioria das pessoas que estão morrendo de coronavírus, de Covid-19, né, que é a doença causada pelo coronavírus, são pessoas pobres, pessoas negras. No caso peculiar dos Estados Unidos, que é um país, né, mais amplo, imigrantes, né, Fábio, que não têm Isso. acesso a uma saúde pública de qualidade e que estão jogados, então, à própria sorte, tendo que escolher entre ficar em casa, esperando ver se recupera, ou ir pro hospital e ter que pagar depois. No Brasil a gente não tem isso, felizmente, né? O sistema de saúde é enraizado e tem uma certa eficiência, mas mesmo assim faz falta do governo federal uma seriedade, né? Uma atenção especial para isso, né? Para apoiar os trabalhadores, seja com EPI, seja com estrutura de pessoal, né? Tem aí dia após dia um afastamento em massa desses profissionais do setor da saúde e também a questão da testagem, né? Então são pelo menos esses dois eixos que a gente precisava estar com maior seriedade do governo federal. Além do isolamento social, que por enquanto é o que a ciência nos traz como a única alternativa, né? Eu tenho acompanhado bastante o Átila e a Marina, não sei se a turma conhece, deve conhecer, né, Sim. Fábio?
Sim, muito bom, inclusive. É, um cara que tem feito um trabalho muito bom que coloca em evidência a ciência, né? Felizmente a gente tem alguém aqui no Brasil que conseguiu é, colocar o debate da ciência no público, fazendo ótimas colocações. E ele tem falado, né, que nem se fala agora nesse momento de vacina ou de remédios, né? O que a gente tem que falar agora é o isolamento social. O isolamento social, a quarentena, é o que pode nos livrar de uma tragédia maior, né? Porque a tragédia já é grande. Então, o Brasil já está no terceiro dia de recorde no número de mortos diário, né? Que é muito triste. Passamos de 6 mil casos, 6 mil mortes, né? 6 mil mortes no Brasil. Então, muitos Uhum. estados já com uma calamidade no sistema de saúde funerário, que é um absurdo total, e mais de 80 mil casos confirmados. E o Bolsonaro segue dizendo cotidianamente, hoje é sexta, ontem ele fez uma live, né, de quinta-feira, daquelas barbaridades que ele fala, seguir o plano dele, da extrema-direita, de afrouxar o isolamento, de polarizar com a ciência a todo custo. Então Sim. eles, né, a família, está usando esse momento para colocar a ideologia proto-fascista, ultradireitista no público, né? Quer dialogar com a sua base mais fiel aí, que são os bolsonaristas, que ontem também, não sei se tu viu, Fábio, se aglomeraram ali em Porto Alegre, ali na frente Sim. do quartel, né? Vi que É. compartilhou as informações ali. É uma turma como é uma turma loucaça, né? Três loucada, como tem se falado, né? Não é nem louco, É. louco não é o caso, né, Fábio? Não, Mas é isso, a gente segue na. Pode falar, tranquilo. não que não pode continuar aí que é o teu, só para finalizar, né, que tu ia finalizar, mas fica à vontade. Não, eu só ia finalizar dizendo que, ao mesmo tempo que essa turma está se organizando e está Uhum. se aglomerando, desrespeitando tudo que a OMS fala, que é o consenso dos cientistas falam, é, nós também estamos, né? Ontem o DCE lá da URGS, que tem do movimento estudantil, né? Chamou um panelaço lá em Porto Alegre para receber o Bolsonaro. Eu acho que essas iniciativas a gente também tem que trazer à tona, né, Fábio? Também tem que colocar nas nossas conversas, porque elas são muito boas, né? Elas são a nossa forma de manifestar nesse momento, né? Ir para a janela, fazer o barulho, dizer que nós não estamos contentes e receber esse canalha onde ele quer que seja com um protesto. Certo, Fabrício. É isso. Uma questão que certamente a gente já introduziu, mas é bom sempre trazer que ainda nessa linha da conjuntura do Bolsonaro, de todo esse desgoverno que ele representa, a gente vê que, claro, agora semana passada a gente teve a demissão do Moro, toda essa mexida na Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do STF, ele suspendeu a nomeação do Ramagem, seria o novo diretor da PF, que é muito mais ligado ao setor bolsonarista. Como é que tu e o pessoal do Juntos têm trabalhado para trazer essas questões à tona? Porque a gente sabe que a Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo, e deveria, em tese, ser independente, mas não é o que os bolsonaristas querem, ao contrário, querem que seja mais vinculada ao governo do que nunca. Como é que vocês avaliam tudo isso? Vocês que estão na luta, Claro. estão na correria Não, aí, foi trazendo. uma. Sim. Não, foi uma mudança drástica na conjuntura, a saída do Moro, né, Fábio? Acho que o Bolsonaro, a gente tem trabalhado assim, o governo Bolsonaro é um governo da milícia, né? Abertamente, Isso. abertamente Sim, da sim. milícia. Eles têm a milícia como uma alternativa de segurança pública. Os filhos dele já homenagearam as milícias no Rio de Janeiro 500 vezes em todos os parlamentos que eles passaram. Então, é uma proteção, né? Essa mudança na Polícia Federal, a intenção do Bolsonaro de trocar o superintendente, o diretor, né, da Polícia Federal é uma forma de proteger os filhos contra os processos que estão correndo contra eles, né? Seja do gabinete do ódio, que é
é uma tragédia nacional, né? Ter um órgão, um gabinete na Câmara dos Deputados, capitaneado pelo filho do presidente, com o consenso do presidente para dispersar fake news a nível nacional. Essa é uma outra face da extrema-direita internacional, né? Muito inspirada no Steve Bannon, na turma lá que da Cambridge Analytica, tem um documentário bom sobre isso na Netflix, que ganhou lá o Brexit na Inglaterra, que ganhou a eleição do Trump nos Estados Unidos e que quer ganhar também no Brasil, ganhou a eleição do Bolsonaro aqui e que quer seguir disputando a consciência das pessoas por meio da desinformação, né? Então tem esse é, fruto da CPI, né? Da CPI das fake news, se eu não me engano, esse processo contra os filhos do Bolsonaro por esse gabinete do ódio, o caso Queiroz também é de se falar, né? Então o que o Bolsonaro quer é fechar, né? Quer usar o seu poder para proteger a sua família e o seu núcleo ali. Infelizmente, a gente não tem ainda muito bem assim por que o Moro então decide sair, né? Talvez É, já uma forma de se diferenciar do Bolsonaro, aproveitando a sua é, popularidade também em amplos setores do bolsonarismo, né? E da classe média que muito se voltou contra o governo dos trabalhadores, né? Com até muita gente com razão, né? Que tem aquele ressentimento do que poderia ser e não foi, aquela coisa que fez descambar então para o lado pior, que não é o nosso lado da esquerda, mas é o lado da direita, e o Moro pode estar aproveitando isso junto com a Globo, que é um partido, né? O Roberto Robaina falou, tu deve conhecer o Roberto, é o dirigente nosso do pessoal, sim, logo sim, grande da demissão figura. do Moro, é isso. A Globo é um partido também, né? A Globo envolve aí muitos setores da, da burguesia nacional que não concordam com o jeito Bolsonaro de governar, com esse governo mais negacionista, autoritário, né? E tem seu jeito autoritário de ser também, mas eles são um partido que querem o poder e estão disputando diariamente o poder, né? O Exato. Rodrigo Maia, é importante falar, eu tava vendo um vídeo também ontem do Daniel Cara, para quem não viu, ele é um cara que está discutindo muito sobre a escola EAD, sobre a escola na época da pandemia. Ele fala, né, que o Rodrigo Maia é o representante aberto do sistema financeiro na Câmara, né? Ele é o cara do Itaú, do Unibanco, do Bradesco lá, né? Esses caras não estão fechadinhos com o Bolsonaro, não dá pra gente achar isso, né? Então tem disputas e o Moro pode ser um viés dessa disputa. A gente tem que ir acompanhando. Mas o fato é que nós não podemos descartar que é uma vitória. Tudo que a gente puder ter contra o Bolsonaro, né, e a família Bolsonaro nesse momento, eu acho que nós temos que levar adiante. Foi certo. Então, foi uma vitória, conquista que evitou ramagem na Polícia Federal. Acho que isso é importante. E também, enfim, como tu falou, né, a continuidade dos processos contra o Bolsonaro e sua família, a gente tem que acompanhar, né, Com certeza. para Não, poder não, evitar e maus maiores. exatamente. E tem uma questão que certamente o Juntos e o mandato da Fernanda, através do pessoal, tem se debruçado bastante. Até nós conversamos ontem com a Ju Dutra e a Jaque Machado, nossas grandes companheiras também, representando a questão do direito, e elas fizeram, juntamente com outros advogados, uma petição para que toda a classe do direito e alguns outros parceiros pudessem se contrapor a essa reabertura do comércio decretada pela prefeita Paula, que já está aí escancarada na mídia local, não só nós, mas entre outros, dessa pressão que o empresariado do Cindy Lojas, representado pelo Cindy Lojas, colocou a prefeita na parede para que ela cedesse e a reabertura do comércio acontecesse, toda a aglomeração que já foi vista e revista aí na cidade. Como é que só para explicar para o público como é que vocês têm se organizado aí, juntamente com o coletivo, com o próprio partido, para que o público saiba a importância dessa resistência a toda essa reabertura e a aglomeração que é, sabidamente, um grande risco aí para o combate ao coronavírus, que que na verdade
o centro é o isolamento, é o distanciamento social, mas é o que a reabertura, o pessoal se aglomera e, enfim, é um grande risco. E o poder público tem responsabilidade, deve ter responsabilidade por isso, e não é o que acontece. A Paula foi afrouxando cada vez mais, flexibilizando o distanciamento, e com isso ocorreu a reabertura do comércio. Como é que tu vê? Boa, Fábio. Importante tema. A gente fez uma luta agora há uma semana atrás, duas, bem legal contra essa reabertura, porque nós consideramos que não é momento ainda, né? E nós não achamos que não é momento por uma mera vontade, né? É o que está indicando ainda os índices do Brasil, né? A gente está em crescimento da curva de contágio. Por mais que a gente tenha começado cedo o isolamento social, que fez com que o pico não tivesse chegado, não chegou de fato cedo, né? A gente atrasou esse pico. é, Nós não podemos usar isso como uma referência para afrouxar agora imediatamente, né? Então, porque esse pico de contágios e o consequente a consequente superlotação do sistema de saúde pode acontecer, e isso é muito grave, porque isso vai afetar os mais pobres, os trabalhadores da saúde e os trabalhadores de modo geral. Então, você deve ter visto, Fábio, a turma que está assistindo deve ter visto que o Jornal do Laranjal, se eu não me engano, Folia Pelotense, que é uma outra página conhecida, eles compartilharam um áudio do presidente do Cindy Lojas, o Renzo Sim, sim, sim. Ranioli, Sim, sim, Antonioli, alguma sim, coisa assim. sim, sim. Até conversamos com o nosso colega, o Diogo Cassal, que é o responsável pelo Jornal do Laranjal, ele já deu mais ou menos um panorama, mas é isso aí, pode seguir, por Sim. favor. É, Sim, porque são mídias alternativas, né, do povo, né, de nós, que se faz contraponto contra a mídia tradicional que não mostra essas coisas, que está junto com a burguesia local, né, com os ricos local. Porque, claro, né, Fábio, a gente sabe que o pequeno empresário, os pequenos empresários, as microempresas, os microempreendedores individuais estão numa situação muito difícil, que é real. A gente não deve se colocar contra essa turma, né? Que é um pessoal que trabalha para comer no outro dia. exato. Mas não é o caso aqui de Pelotas. Aquela pressão feita pelo Renzo é dos grandes comerciantes, grandes comerciários de Pelotas, que não tem nenhum compromisso com a vida. Olha o que ele falou naquele áudio, né? Ele estava nem aí. Então ele estava falando assim, olha, ele nem ponderou, a situação é grave. Não, ele falou assim, ó, a gente quer reabrir o comércio de qualquer maneira. Hoje eu estava assistindo o Jornal do Almoço em Passo Fundo, que é um dos locais mais graves do Rio Grande do Sul também. O cara lá dos comerciários quer abrir de qualquer maneira. E a Paula do PSDB, né, que dialoga e faz política para essa turma aqui em Pelotas, decidiu abrir. Então, nós fizemos uma mobilização de internet, porque a gente acha que a mobilização nunca deve parar, a gente tem que se reinventar nos métodos para poder canalizar o descontentamento do povo, né? A gente acha que nós, que estamos organizados no movimento social, temos esse papel. Então, por meio juntos do mandato da vereadora Fernanda, a gente fez um abaixo-assinado na internet e uma baita agitação que conseguimos juntar mais de 5 mil assinaturas no abaixo-assinado e mandamos um ofício via o mandato para a prefeita, né? Não foi só a gente, né, Fábio? O próprio FEPEL, com toda a expertise científica e toda a moral científica que tem no Brasil e no mundo, fez a mesma coisa. O Hospital Escola da Universidade fez a mesma coisa. Não é praticamente, né? A prefeitura e o comitê de crise tem toda a estrutura para saber que não é a hora, mas abriram. O que vai acontecer é que, espero que não, né? Muito espero que não, mas que passado agora 2 semanas, a gente pode colher os frutos que está colhendo Blumenau agora, né, Fábio? Tu compartilhou também, eu Isso. vi. Uhum. O Blumenau abriu os shoppings, abriu o comércio e agora o aumento de casos está evidente, né? Só que aí que tá, né, Fábio? Eu estava assistindo também ontem um vídeo do Átila com um historiador que escreveu um livro sobre a febre amarela no Brasil em 1848, falou sobre as pandemias. Indico muito esse vídeo aí, faz só pouco tempo que saiu ao vivo esse vídeo do Átila, que ele falou assim, ó, a morte é uma doença social, ele falou. A morte é uma doença social, ou seja, todo mundo morre. Morrer é natural.
mas a morte precoce, os jeitos que a morte acontece, é social. Eu achei muito legal essa frase, e eu acho que a gente tem que carregar ela no movimento. Porque quem vai morrer antes, quem está morrendo, quem vai estar mais exposto ao coronavírus, à Covid-19, é quem vai ter que trabalhar na linha de frente agora. Não é o Renzo que vai de repente vir na sua loja para conferir com a máscara, não sei o quê, e vai voltar lá para Las Acácias, né? Ou que vai voltar lá para Dom Joaquim num casarão, ou que vai para Colônia num casarão de periurbano, né? Naquela situação, ou numa área nobre, ou numa outra área nobre. Quem vai morrer mais vai ser o povo, que vai ter que trabalhar no comércio, mesmo que seja num período reduzido, mas vai É, voltar para um lugar com alta aglomeração, entendeu? Não vai voltar para um lugar com 3 banheiros, com 5 quartos, com ventilação, entendeu? Vai voltar para um lugar com alta densidade demográfica, com um banheiro para 6 pessoas, uma casa sem janela, uma casa que não tem água, como está acontecendo no Fragata todos os dias, é. entendeu? Então quem vai morrer antes, quem vai morrer primeiro, são os mais pobres, cara. E é isso que a gente tem que levar em consideração. E o cara falou nesse vídeo, eu achei, é uma verdade, né? Isso é recorrente no mundo, em todas as pandemias. O empresariado, o setor econômico, seja lá ele falou muito legal, assim, falou no século XX, nas primeiras pandemias de varíola, essas coisas, febre amarela aqui no Brasil, os portuários nunca queriam fechar os portos, né? Porque por mais que fosse morrer os trabalhadores, o comércio tinha que seguir, não podia parar. E nós estamos vendo isso de novo, né? Estamos vendo isso agora, mesmo com a ciência muito mais aceita e muito mais respeitada, né, na opinião pública. As vacinas, por exemplo, é mais uma salvação do que hoje em dia, né, a gente está mais ansioso para ter uma do que não, mas a classe política, na verdade, a burguesia, junto com seus representantes políticos, estão muito seguindo o que não deviam seguir, que é mandando os pobres para a linha de frente para trabalhar, para ficar mais exposto. Com Falei antes, né, certeza. nos Estados Unidos isso já é uma realidade. Exatamente. Não só para também saudar aqui os amigos e companheiros que já estão conosco aqui. O nosso amigo e companheiro Helder Oliveira já colocando aqui, salve Fábio Costa, Fabrício Sanches, duas grandes figuras fundamentais do combate à tragédia bolsonarista. Olha, a gente tenta ao máximo, mas a gente chega lá. Obrigadão aí, Helder. Valeu pelo carinho, pelo apoio de sempre, pela luta conjunta aí. O Isaac também conosco aí, falando fora Bolsonaro. O Igor Lislabão, nosso grande amigo, companheiro aí, colega jornalista, que dupla, falou ele. Igor, obrigado pela presença. E é todo mundo que está aí chegando na live que vai interagir com a gente aqui. Fabrício, só para a gente, antes de encerrar, querido, vamos trazer uma outra pauta que também é também relacionada à questão local, que até o próprio Jornal do Laranjal, do amigo Diogo Cassal, já trouxe à tona, mas até a gente fez uma crítica em cima ali. Sabemos esse comitê que a Paula e os grandes empresários e esses órgãos aí, Aliança Pelotas, em todos que são do alto comércio, vão querer fazer, é o chamado comitê pró-economia pós-pandemia, mas até que ponto isso aí vai beneficiar quem, na verdade, a gente sabe, mas é mais um passo que a prefeita dá para aí trabalhar e governar para o empresariado, que a gente já imaginava, e vem mais essa criação dessa comissão aí que o Jornal do Laranjal já trouxe à tona para nós e que é bem preocupante também, mas é aquela lógica de querer trazer à tona, de colocar a economia em primeiro lugar, como o Bolsonaro faz, em detrimento das vidas, que não é novidade para ninguém. Então, como tu já falou, já era muito esperada essa atitude também da prefeita, que agora, nesse outro comitê que ela e os empresários vão fazer pós-pandemia, né, que está colocado segundo a matéria, vai acontecer. Não, já era esperado por nós aí, por todo mundo que luta. Ô, Fábio, sinceramente eu não sabia desse comitê Sim, do sim. empresariado. Hoje, Não inclusive. sabia, cara. É Foi hoje? bem.
Não, não, não a notícia saiu hoje, né? Mas eles já estão se Sim. articulando para isso, eles já estão em articulação para isso. Pelo menos a matéria Eu é o que diz vou, a matéria, eu vou tratar né? de ler depois aqui, eu não sabia de verdade. Sim, É, sim. mas né, cara, são as escolhas desse tipo de governo que é totalmente alinhado com os grandes ricos da nossa cidade, né, Fábio? Mantém muito da elitização que a política pelotense tem historicamente, né, cara? De acenar muito mais para o empresariado do que para o povo, né? Acenar muito mais para as organizações de classe dos ricos locais, né? Assim, de lojas, Aliança Pelotas, esse tipo de entidade, do Associação que comercial para também. a associação comercial, do que para as entidades do povo, né? Mas aí eu acho que também a gente tem que ser se organizar, né, cara? Se organizar, eu acho que é a palavra de ordem, assim, atual, porque não tem como a gente ficar esperando muito dessa turma que historicamente está aí para manter os interesses dos ricos em primeiro lugar e o resto que vem atrás, né? Então, acho que esse exemplo da falta de água no Fragata é um exemplo concreto, assim, de um descaso, né? Um descaso muito grande nesse período de pandemia com o maior bairro da cidade, né? Que a Uhum. gente sabe que tem um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e essa reabertura precoce do comércio, né? Então, agora ao mesmo tempo, nós estamos juntos também, além de estar muito é, trabalhando nas redes sociais, né? A gente tem certeza de que as redes sociais agora é a nossa ferramenta fundamental, até que nós possamos voltar para as ruas, né, Fábio? Isso. Mas também tem unidades se fazendo, né? Então tem um comitê popular, por exemplo, se formando entre vários sindicatos, partidos, ah, partidos políticos e pessoas, movimentos sociais, o Juntos está se aderindo a esse movimento, Comitê Popular do Povo contra o coronavírus, isso é importante. Tem muita ação de solidariedade também das pessoas, né, Fábio? É. Nós estamos com uma aí no ar da Rede Emancipa, de cursinhos populares, que é uma iniciativa aqui nacional, mas que aqui em Pelotas a gente está tocando. E aí tem parceria com várias outras entidades. Se alguém quiser ajudar, que quiser, estiver vendo aqui o vídeo ou vai ver no futuro aí, eu vou tentar deixar o link aqui nos comentários. Vou comentar aqui com a Rede Emancipa Pelotas. Aqui é só acessar ali que está nas primeiras postagens. Isso de solidariedade ativa, né, cara, que é importante para Uhum. nós poder se ajudar, né, nesse momento, ajudar as pessoas que precisam mais. E a batalha das redes, né, contra o Bolsonaro, eu acho que tu falou, né, Fábio, a nossa tarefa principal, além de se ajudar muito na questão da solidariedade, é vencer o Bolsonaro, né, cara? O Bolsonaro, a esquerda tem que tomar vergonha na cara, cara, e esquecer que o Bolsonaro vai renunciar, entendeu? O Bolsonaro não vai renunciar. O Bolsonaro, ele quer, o que ele mais quer é que a gente espere ele renunciar, que a gente isole ele, deixe ele governar e se desgastar. Ele não vai se desgastar, entendeu? O que ele mais sabe fazer é governar sozinho, no isolamento, como se fosse um cara diferente. Porque É. eles construíram uma base social, seguem eles a qualquer custo. Então, o que nós Sim. precisamos fazer é ser enfático no impeachment, né? E no impeachment pela mobilização. Então, é por isso que nós estamos já desde o dia 17 de março, faz mais de um mês, logo no início da pandemia, a bancada do PSOL na Câmara, capitaneada pela Fernanda Melchiona, que é a nossa deputada federal pelo Rio Grande do Sul, junto com a Sânia Bonfim e o David Miranda, protocolaram um pedido de impeachment. Ao mesmo tempo, a gente lançou um abaixo-assinado que já tem mais de 1 milhão e 50 mil assinaturas, é uma demonstração de força muito grande. Além deles e do abaixo-assinado, tem muita gente que é formadora de opinião, né? Pessoas aí
da política, da mídia, dos intelectuais, né, estudiosos que estão apoiando esse pedido de impeachment. Então, nós achamos que é a hora de a gente fortalecer essa tese na população, no povo, e a gente convida todo mundo que não pensou sobre isso ainda a se aderir a nós nas redes, né, participar da campanha pelo impeachment do Bolsonaro, porque é uma vitória que a gente tem que alcançar, né? É uma vitória que nós temos, é uma vitória humanitária para a vida, né? A gente não sabe o que vai vir nas próximas semanas e pode ser algo muito ruim. Com certeza, Então é isso, Fabrício, então é isso, agradeço. Fábio. Eu acho que para deixar um Sim, convite para quem está nos assistindo, que hoje às 7h30 da sim. noite nós vamos ter uma conversa sobre a geografia da pandemia aqui também no Facebook. Eu vou estar mediando, vai ser com a fala do Adriel Costa, que é o nosso parceiro aí do filiado ao PSOL, que estuda geografia na UFPEL, está no mestrado do programa de pós-graduação em geografia, tem uma pesquisa bem legal aí, Fábio, se tu quiser acompanhar, 7h30 da noite. Sim, E vamos a compartilhar, com Renata, certeza. valeu, obrigado. A Renata Duarte, que é também estudante de geografia e militante do Juntos. Nós vamos estar conversando pela página do Juntos. Então, fica o convite, então, para acompanhar essa live às 7 horas, né? 7h30? Só para confirmar. 7h30 da noite, isso aí. 7h30 da noite, então. Já fica o convite para a audiência de Outras Vozes também compartilhar junto conosco e também conferir essa baita tema aí, capitaneado pelo Juntos aí na figura do nosso irmão Fabrício Sanches. E Fabrício, satisfação, querido, obrigado pela presença. Agradecemos aí mais uma vez a disponibilidade e toda essa demanda de temas que a gente precisa trazer e que são importantíssimos nesse momento. Fica É aí muita coisa, né, Fábio? com certeza. Obrigado pela presença mais uma vez. E a vocês que nos acompanham, sigam aí na nossa audiência, então, pessoal, que às 15 horas, às 3 da tarde, daqui a menos de meia hora, teremos a segunda e última entrevista do dia com uma outra grande liderança aí, líder comunitária, a presidenta da Associação de Moradores ali da Vila Ambrósio Perré, a Luísa Vitória, que também é grande militante feminista e que vai conversar conosco sobre as demandas do bairro, um pouco sobre aí também a conjuntura nacional como um todo. Então, não percam, logo mais às 3 da tarde, essa conversa com a grande líder comunitária da Associação de Moradores da Perré, a Luísa Vitória. Então, fiquem atentos e atentas aí, voltamos em seguida. Até mais. Salve, Fábio. Valeu, Outras Vozes. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até. Show, Fábio. Muito obrigado pelo espaço, irmão.